Outubro Rosa não é apenas uma campanha, é um lembrete de que cuidar de nós mesmas é um ato de amor e de coragem. Para você que me conhece há pouco tempo ou apenas pelas redes sociais, talvez você ainda não saiba que eu também sou uma mulher que já passou pelo câncer. E todo ano, desde a minha cura, eu gosto de aproveitar a campanha do Outubro Rosa para compartilhar com vocês como que a prevenção, o autocuidado e a rede de apoio foram fundamentais no meu processo de tratamento. Eu recebi o diagnóstico enquanto eu fazia os meus exames de rotina, exames preventivos habituais que eu faço todo ano, sempre fiz, anualmente. Eu havia apenas comentado para o médico que eu percebi que o meu fluxo menstrual havia aumentado um pouco, ele pediu um ultrassom e aí no ultrassom a gente descobriu, foi detectado um câncer de endométrio, um tipo de câncer não muito comum em mulheres na minha faixa etária, naquela época eu estava com 40 anos, mas um pouco recorrente em mulheres que tinham um histórico de sobrepeso, como eu tinha até então. Naquele momento, não vou mentir para vocês, eu senti muita coisa, né? Muita coisa passou pela minha cabeça. Senti muito medo, incertezas. Eu já havia perdido a minha mãe havia falecido por causa do câncer também. Então, tudo isso veio, um turbilhão de emoções. Mas algo me moveu muito, que era uma possibilidade que eu tinha ali naquele momento. A possibilidade de escolha. Como é que eu iria olhar para aquilo tudo? Como é que eu ia encarar aquele tratamento? E eu escolhi enxergar o tratamento não apenas como uma batalha, mas era um momento de pausa. Eu resolvi fazer daquilo uma pausa para eu cuidar de mim, de verdade. E nesse processo eu percebi que o autocuidado, ele realmente não é um luxo, ele é uma questão de sobrevivência. E nesse momento eu tive algumas atitudes que eu considero autênticas, verdadeiras, que fizeram toda a diferença. E eu gostaria de compartilhá-las aqui com vocês. A primeira foi me ouvir, respeitar meus limites, acolher minhas emoções, permitir, sentir tudo que eu estava sentindo sem me julgar. Segundo foi pedir ajuda. Algo que muitas vezes parece que é uma fraqueza, né? Mas na verdade era uma atitude de coragem e de muito amor próprio. Eu tive a felicidade de ter uma rede de apoio, de família, de amigos, que foi essencial. Eu não precisei enfrentar nada sozinha. E se você é a rede de apoio de alguém que está em tratamento, saiba disso, a sua presença faz toda a diferença. Outro ponto importante foi aprender a dizer não, porque naquele momento eu precisava priorizar o que realmente importava para mim, para o meu tratamento. E eu aprendi a dizer não, colocar alguns limites sem culpa. Outro é manter a esperança, não como uma ilusão, mas como uma escolha diária de eu olhar para mim além da doença. E também celebrar as pequenas vitórias, cada uma delas, cada exame, cada fase superada, cada manhã que eu conseguia levantar, tudo era um motivo de agradecer. Essas atitudes, elas não nasceram de um livro, eu não peguei ela de uma regrinha pronta, não. Elas partiram da minha decisão. Uma decisão de viver em forma autêntica, de escolher o que era importante para mim, mesmo no momento de tratamento. Ser autêntica naquele momento foi me permitir ser o que eu estava sendo e o que eu era ali, vulnerável, forte, cansada, grata, tudo isso ao mesmo tempo. A prevenção, ela começa no corpo, mas ela se fortalece na mente e no coração. Essa é a minha mensagem no nosso Conectando Ideias desse mês de outubro. Essa campanha, o Outubro Rosa, ela é mais do que uma campanha mensal, ela é um convite diário para olharmos para nós mesmas com mais acolhimento, com mais autenticidade, com mais verdade com a nossa história. A prevenção, ela salva vidas, mas o autocuidado, o amor próprio é que dá sentido à vida que a gente escolhe salvar.